Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos falar sobre o consumo do café e seus riscos e benefícios para a saúde. Então vem comigo! Para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta da Mariane, onde ela fala: Doutor, me preocupo muito com a minha saúde, faço exercício 6 vezes na semana, me alimento com muita salada e legumes e verduras, quase não consumo álcool, não fumo, mas sou viciado em cafés, principalmente aqueles de cápsulas, e chego a beber de 8 a 10 cafés por dia. Estou prejudicando a minha saúde? O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo, possui mais de 1000 propriedades em compostos bioativos, muitos deles com ação antioxidante, anti-inflamatório, antifibrótico, até mesmo anticâncer, que nos últimos anos os estudos têm mostrado mais benefícios do que dano à saúde. Um exemplo é esse estudo publicado no BMJ, que é uma Umbrella Review, que é uma revisão de várias meta-análises, onde foram incluídos desde estudos observacionais e também estudos randomizados, que têm maior comprovação científica, onde eles chegaram à seguinte conclusão: que o consumo do café pode gerar alguns benefícios para a saúde. Entre esses benefícios, nós podemos citar diminuição do risco de mortalidade geral, diminuição de risco de doenças neurológicas, diminuição do risco de doenças cardiovasculares e até mesmo a diminuição do risco de alguns tipos de câncer. Essa pesquisa foi muito interessante porque eles analisaram mais de 263 publicações, onde depois foram analisados 141 estudos, onde eles concluíram que o maior benefício do café parece ser em torno do consumo de 3 a 4 doses de café por dia. Apesar de a maioria dos estudos terem mostrado benefícios, eles chamaram a atenção que as grávidas devem tomar cuidado com o consumo excessivo de café, porque foi visto que as grávidas que consumiam muito café tinham maior risco de abortos, partos prematuros e também baixo peso ao nascimento. Outro risco que foi visto que o consumo excessivo de café pode gerar um malefício é nas mulheres com osteoporose, onde foi visto maior risco de fraturas. E talvez esse risco seria pela dificuldade da absorção do cálcio com o consumo excessivo de café. Como eu falei para vocês, o café tem mais de 1000 compostos bioativos, entre eles a cafeína e outros compostos, como compostos fenólicos, como ácido clorogênico, magnésio, terpenos, que o consumo crônico a longo prazo pode gerar alguns benefícios interessantes, como melhora da ação da insulina, oxidação da gordura no fígado, ação antioxidante, ação anti-inflamatória. Já agudamente, a cafeína ela pode aumentar a pressão, ela pode dar vasoconstricção, pode tirar o sono, o que pode ser um malefício para a saúde naquelas pessoas que não metabolizam bem a cafeína, ou seja, têm dificuldade de eliminar a cafeína do seu corpo. Em relação ao risco de doenças cardiovasculares, de uma maneira geral, os estudos têm mostrado, como por exemplo essa meta-análise, que o café pode gerar alguns benefícios para a saúde, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. Um exemplo, esse estudo demonstra, que é uma meta-análise, que o maior benefício do café está entre o consumo de 2 até no máximo 4 doses por dia, podendo você perder o efeito benéfico quando você vai consumindo muito café, por exemplo, acima de 8 doses por dia. Mas, como eu falo que toda história tem dois lados, existem sim alguns estudos que já demonstraram que o consumo de café pode fazer o inverso, aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Como, por exemplo, esse estudo italiano, onde demonstrou que quem consumia
mais de 3 doses de café expresso italiano por dia tinha maior risco de doenças cardiovasculares. E por que existe então essa divergência? O que acontece é que algumas pessoas elas não metabolizam bem a cafeína. Existe um gene chamado CYP1A2, onde esse gene aqui é responsável pela metabolização da cafeína, que metaboliza a cafeína em metilxantina e paraxantina para a posterior eliminação do corpo. Existem alguns estudos que já demonstraram que quando você possui um gene desse CYP1A2, metabolizador lento da cafeína, o consumo de mais do que 3 cafés por dia está associado a mais risco de doenças cardiovasculares. Então, de uma maneira geral, parece que o café pode gerar alguns benefícios cardiovasculares, a não ser que você tenha esse gene metabolizador lento da cafeína. Aí sim, o efeito pode ser o inverso. Mas então, como eu faço para descobrir se eu tenho um gene variante metabolizador lento da cafeína? Uma das maneiras seria você fazer um teste genético e fazer uma análise desse gene e saber qual é o seu padrão, se é um metabolizador rápido, normal ou lento da cafeína. Uma dica que eu vou dar para vocês é, se você é uma pessoa que bebe café e fica com insônia, taquicardia, agitada, muito provavelmente você seja um metabolizador lento da cafeína. Aí você precisa se limitar a no máximo 2 cafés por dia. Outra coisa que a Mariane comentou a respeito do consumo de várias cápsulas de café por dia. Apesar de não ter estudos mostrando que a cápsula de café, que ela é feita de alumínio, pode gerar uma intoxicação de alumínio, de uma maneira geral, eu recomendo que modere essas cápsulas de alumínio, porque estudos já demonstraram que o alumínio faz mal para a saúde, principalmente a parte cerebral, inclusive aumentando o risco de doenças degenerativas cerebrais, como por exemplo o Alzheimer. Então é isso, pessoal. O café, de uma maneira geral, parece gerar alguns benefícios para a saúde, muito devido aos seus compostos bioativos, antioxidantes, anti-inflamatórios, antifibróticos, podendo diminuir o risco de doenças cardiovasculares, cerebrais e até mesmo algum tipo de cânceres. Com exceção daqueles metabolizadores lentos da cafeína, onde o consumo de 3 ou mais cafés por dia pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Eu sugiro vocês consumir o café da maneira mais natural possível, ou em pó ou em grão, evitando assim a intoxicação por alumínio, que pode ser maléfico para a saúde também. Até a próxima e muito obrigado!